Boa noite, jovens. Aqui, professor Carlos Wagner, para mais um vídeo, para a gente não atrasar muito, né? Vamos lá. Logo, logo vai passar isso. Tá terminando. Mais alguns dias. Bom, aqui eu queria apresentar esse teorema, que é um teorema relativamente simples, mas que vai ajudar muito na resolução de alguns limites, não é? Então, vamos lá. Eu aqui coloquei dois exemplos já de aplicação do teorema, não é? Vamos lá. O teorema fala o seguinte: se n é um número inteiro positivo qualquer, o limite de 1 sobre x elevado a n quando x vai a infinito é zero, quando x vai a menos infinito também é zero. Agora, quando x vai a zero pela direita, é sempre mais infinito. Mas quando ele vai a zero, tende a zero pela esquerda, pode acontecer uma dessas duas coisas, tá bom? Eu não vou demonstrar porque a demonstração é muito técnica e não é o nosso interesse, né? A gente tem que saber usar. Nesse curso aqui, o interessante é saber usar para determinar limites, né? Para tirar conclusões a respeito das funções. E, bom, quem desejar ver todas as demonstrações, dá um curso de análise e aí a gente faz isso lá. Bom, então aqui é o curso de cálculo, vamos pegar mais leve, né? Eu vou fazer um apelo intuitivo. Se você sabe, você conhece o gráfico da função, dessa função aqui, deixa eu colocar aqui. Essa função assim. A gente chama de hipérbole, né? A curva é chamada de hipérbole. Essa função é a função f de x igual a 1 sobre x, tá certo? Então, o x, a função não está definida no zero, tá? Aqui, ó, o zero não tem, mas você observa que quando você faz x tender a mais ou menos infinito, a curva se aproxima da assíntota y igual a zero, né? Então, é o que está falando aqui. Quando n for aqui mais ou menos infinito, vai dar sempre zero, né? Não tem problema. Quando você fizer x crescer infinitamente ou decrescer infinitamente, a curva vai se aproximar de zero. Com relação a outra, vou desenhar aqui uma outra função, o gráfico de uma outra função, que seria essa função aqui. Essa função é a função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Então, de novo, o x não pertence ao domínio da função, não é? E você observa que as imagens são sempre positivas. Ó. Tem nada para baixo do zero. Todas as imagens são positivas. Aqui também, quando você faz x crescer ou decrescer infinitamente, a curva vai se aproximar do zero, né? Para cá ou para cá. Agora veja que há um comportamento diferenciado desta para essa curva com relação ao zero. Quando você se aproxima do zero pela direita, quer seja nessa ou nessa, a função explode para mais infinito. Ó. A função explode para mais infinito. Agora o comportamento pela esquerda depende, né? Nessa curva aqui, quando você se aproxima do zero pela esquerda, ela vai para mais infinito. Nessa outra, quando você se aproxima de zero pela esquerda, ela vem para menos infinito. Tá certo? Então, a única diferença é essa. E é exatamente o que diz o teorema. Se você observar que todas as curvas, quando n aqui, se você colocar o n aqui, para n par, elas vão ter essa configuração. O gráfico vai ter essa configuração. Para n ímpar, para n ímpar aqui, tá? N ímpar. Tá bom? Aqui sim, n par, né? Que a imagem vai ser sempre positiva. Então, qualquer n par aqui, vou substituir, tá? Qualquer n par, o gráfico da função vai ter esse comportamento. Então, é o que diz o teorema aqui, se você observar. O mais infinito ou menos infinito não tem problema. Sempre vai para zero. Para zero, para zero, para zero, para zero. Agora, com relação ao zero, pela direita ele vai sempre para mais infinito, né? Pela direita vai sempre para mais infinito, para mais infinito. Agora, pela esquerda depende. Se for o n ímpar, ela vai para menos infinito. O n ímpar vai para menos infinito. Se o n for par,
ela vai para mais infinito. N par ela vai para mais infinito, tá bom? Então vamos usar esse resultado para resolver esses dois limites aqui. Na letra A, por exemplo, para não perder o enquadramento aqui. Na letra A, você quer calcular o limite dessa função racional, né? 7x à quarta. Então, eu já vou mostrar como é que você usa o teorema na prática, tá? Não vai fazer enrolação aqui, não. Na prática, você faz assim. 3x ao quadrado, 3x à quarta menos 10x mais 1. Quando o x tende a mais infinito. Então, sempre que você tiver o x tendendo a mais ou menos infinito, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pôr o maior grau em evidência, tanto no numerador quanto no denominador. Então, o maior grau é 4, né? X à quarta em evidência, vai ficar o que aqui? 7 menos 2 sobre x à quarta. No denominador, a mesma coisa. X à quarta em evidência, você vai ter 3 menos 10 por x ao cubo, tá certo? Porque você está dividindo por x à quarta, mais 1 sobre x à quarta. 1 sobre x à quarta. Aqui x tendendo a mais infinito. Bom, aquelas propriedades todas que nós vimos, do quociente, do produto, da soma, da diferença, valem também quando x tender a infinito, tá bom? Então você vai aplicar todas as propriedades aqui, mas já falamos que não precisa fazer passo a passo, né? Aqui o importante é você observar o seguinte: o x à quarta cancela com x à quarta, né? Isso aqui é muito óbvio, tá muito ululante aí, óbvio ululante, né? E aqui você tem uma função que você poderia colocar 2 vezes 1 sobre x ao quadrado, a quarta. E 1 sobre x à quarta se enquadra nessa função aqui, ó, 1 sobre x à quarta. Então, quando x vai para mais infinito, essa função se aproxima de zero. Então, você só precisa pensar assim: esse cara está crescendo infinitamente. Se esse denominador cresce infinitamente, a razão decresce infinitamente, vai cada vez estar mais próxima de zero, tá certo? O mesmo acontece para este e para este, tá bom? Quando você incha aqui o denominador, cresce muito, essa razão vai ser muito pequenininha, né? Vai cada vez ser menor. E igualmente para essa, tá bom? Então, todos esses aqui se anulam no limite, né? Aí vai sobrar o quê? 7 terços, né? Então, acabou. Ficou uma constante, acabou, né? Limite é igual a 7 terços, tá? E está acabado. E é assim que você resolve, na prática, esse tipo de limite, quando x vai para infinito, usando o teorema. Agora vamos para a letra B. Na letra B você tem, vou colocar aqui, letra B, limite da função 7x ao quadrado menos 2 sobre 3x à quarta menos 10x. Bom, quando x tende a menos infinito. Então, sempre que x tende a infinito, você vai agir da mesma forma. Mesmo que você fez no primeiro exemplo, você vai fazer aqui. Quando eu digo mesmo, significa o quê? Eu vou pôr o maior grau em evidência no numerador, no caso aqui o x ao quadrado, né? Então, x ao quadrado em evidência, nós obtemos 7 menos 2 sobre x ao quadrado. Acho que está dando para ver, né? 2 sobre x ao quadrado. Tem um problema com o enquadramento que eu não vejo onde é que está. Mas vamos lá. X à quarta, ponho em evidência. Aí você tem 3 menos 10 sobre x ao cubo. Bom, quando x tende a menos infinito. Quando x tende a menos infinito, esse número aqui do denominador vai ser grandão, né? Embora seja negativo, mas menos vai dar mais, não tem problema de sinal, não tem problema de nada. O importante é que está crescendo muito e aí a razão vai para zero. Sempre você vai fazer isso, é muito direto. Aqui também está crescendo muito, quando x vai para infinito, em mais ou menos infinito. Isso aqui cresce muito, esse do numerador está fixo, então a razão é cada vez menor, vai se aproximar cada vez mais de zero, então no limite isso aqui é zero, tá? Que sobra? Não sobra, ainda falta aqui, né? Agora aqui, olha, no primeiro exemplo,
Isso aqui desapareceu, né? Ficou uma constante, 7/3, não é? Mas aqui não. Quando você fizer a simplificação, o que vai acontecer? 4 menos 2 vai ficar 2 aqui, né? Vai ficar x ao quadrado no denominador. Percebeu? A diferença é essa. Então, no frigir dos ovos, o que sobrou aqui? Sobrou limite. No numerador ficou só o 7, né? 7 menos 0 multiplicado por 1, 7. Então, no numerador ficou 7. E no denominador, 3 menos 0, 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Ora, mas aqui o comportamento também está muito simples de ser avaliado, né? Mas a gente ainda poderia fazer mais assim. Usa aquela propriedade, 7/3. É claro que aqui vai inchar e isso vai para 0, né? Mas vou usar mais uma propriedade só para não dizer que nós não usamos propriedades. Limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a menos infinito, tá bom? Esse camarada está crescendo infinitamente, então essa função aqui no limite é exatamente essa aqui, né, do x ao quadrado que eu fiz, quando x tende a menos infinito, ela vai para 0, se aproxima de 0. Então, está crescendo infinitamente, no denominador, a função no limite é 0. Né? Conclusão, 7/3 multiplicado por 0 igual a 0. Ó. Então, enquanto essa aqui se aproximou de 7/3, né, essa função, se você quiser pode até fazer o gráfico, lá no GeoGebra faz o gráfico para você ver como é que é. Quando ela cresce infinitamente vai se aproximar de 7/3, e essa outra função, quando decresce infinitamente, vai se aproximar de 0. Né? Então, é assim que você aplica esse teorema. Bom, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. No próximo eu vou trazer mais aplicações, mais exercícios aplicando esse teorema, tá ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo.